Bem-vindos ao debate. Imagine o Ártico em 1943, um deserto de gelo branco e silencioso, onde a noite dura meses e a sobrevivência é uma batalha diária. Agora, imagine que nesse cenário, no auge da Segunda Guerra, a Alemanha nazi decide montar uma série de bases secretas. A história que nos contam é a da Guerra Meteorológica. Um esforço desesperado, dizem, para prever o tempo na Europa e ganhar uma vantagem estratégica. Mas, quando a gente olha de perto os detalhes, a tecnologia usada, a ideologia por trás de tudo, essa história começa a parecer, bem, incompleta. É uma história de necessidade brutal, na verdade. Uma questão de vida ou morte para a máquina de guerra alemã, que estava essencialmente cega para as frentes frias que varriam o Atlântico Norte e decidiam o destino de batalhas. Exatamente. E é aí que o nosso debate de hoje começa, mergulhando nos documentos, nos achados arqueológicos dessas estações. A questão central é a seguinte: será que essas bases árticas tinham um propósito puramente militar e meteorológico, nascido da necessidade? Ou será que por baixo dessa fachada pragmática existiu uma outra guerra, uma guerra oculta, esotérica, uma busca para interagir com o coração magnético do planeta e localizar a mítica montanha polar, a Rupes Nigra? Eu vou argumentar que a guerra meteorológica foi, na verdade, a cobertura perfeita para uma guerra magnética. E eu vou defender que cada parafuso, cada watt de potência e cada decisão estratégica pode ser explicada pela dura e implacável realidade da sobrevivência em tempos de guerra. A verdade, a meu ver, é muito mais prática e, talvez por isso mesmo, ainda mais impressionante. Então vamos começar por aí? Estabeleça para nós o cenário dessa necessidade militar que você descreve. Com certeza. Em 42, a situação da Alemanha era crítica no que diz respeito à meteorologia. Os aliados controlavam a Islândia, a Groenlândia, a América do Norte. Isso significava que eles tinham uma visão panorâmica da fábrica do clima europeu, que nasce no oeste. Eles podiam prever com dias de antecedência as tempestades que atingiriam a Europa. Essa vantagem foi decisiva. A Luftwaffe precisava de céus limpos para os bombardeios, a Kriegsmarine precisava saber o estado do mar para os U-boats. Os alemães estavam operando no escuro. Montar estações no Ártico não era um luxo, era um imperativo existencial. Eles precisavam desesperadamente dos seus próprios olhos no topo do mundo. Por isso, investiram tanto em homens e material para essas missões, que eram incrivelmente perigosas. Certo. Eu não discordo da necessidade meteorológica. Ela era real, era urgente. Mas ela não explica tudo. Para mim, a explicação pragmática é a camada de fora, a justificativa oficial. O que me intriga são as anomalias, sabe? As peças que não se encaixam nesse quebra-cabeça puramente militar. Vejo o envolvimento da Anner Nerb, por exemplo, o think tank pseudocientífico da SS, liderado por Himmler. Eles não estavam interessados em frentes frias. Eles estavam obcecados com mitos de origem, com forças telúricas e, acima de tudo, com a lenda da Rupes Nigra, a Rocha Negra, uma suposta montanha de magnetita no Polo Norte que o cartógrafo Mercator descreveu como o Axis Mundi, o eixo do mundo. Para eles, isso não era um mito, era o motor oculto do planeta, a fonte de um poder primordial. E, de repente, a gente vê recursos da SS sendo canalizados para essas bases no exato local geográfico de seu interesse místico. Isso, para mim, vai muito além de prever a chuva em Berlim. Eu vejo essa conexão como uma sobreposição, não como a força motriz. A Ahnenerbe tinha seus dedos em muitos projetos do Reich, mas as operações no terreno, a logística, a engenharia, tudo isso estava nas mãos de militares pragmáticos da Wehrmacht e da Kriegsmarine. Eles precisavam de dados. Se o Himmler queria acreditar que eles estavam também caçando um tesouro místico, bem, isso talvez até ajudasse a liberar os fundos. Mas para o homem que estava lá no gelo, a missão era uma só: sobreviver e enviar os dados para casa. As supostas anomalias que você menciona, para mim, são apenas soluções de engenharia robusta para problemas extremos. Então vamos falar sobre a principal dessas anomalias: a tecnologia de ádio.
As estações automáticas, as WFL, usavam um transmissor Lorenz de 150 watts. Para quem não é da área, isso é uma potência colossal para a época, especialmente para transmitir alguns poucos números de código Morse a cada poucas horas. Estações meteorológicas modernas usam uma fração minúscula dessa energia. Não era um sussurro, era um grito eletromagnético lançado no ambiente de rádio mais silencioso do planeta. Por quê? A resposta é simples: confiabilidade. O Ártico não é um ambiente de rádio silencioso, é um caos eletromagnético. A ionosfera polar é constantemente bombardeada por partículas solares, criando as auroras boreais que são lindas de se ver, mas que para um operador de rádio são um pesadelo. Elas absorvem, distorcem, bloqueiam sinais. Uma falha na transmissão significava que toda a missão, com seu custo imenso e o risco de vidas, se tornava inútil. Os engenheiros da Siemens e da Lorenz não estavam sendo sutis. Eles estavam usando força bruta. Os 150 watts eram a garantia de que o sinal vital iria perfurar essa turbulência e chegar ao seu destino. Era a filosofia da engenharia militar: construir para o pior cenário possível. Peraí, mas a escolha da frequência 3.940 kHz também é estranha. Não é a ideal para comunicação de longa distância, que era o objetivo segundo a sua tese. No entanto, é uma frequência que interage de forma muito particular com a ionosfera local, especialmente com algo chamado eletrojato auroral, que é basicamente um rio de corrente elétrica que flui na alta atmosfera sobre os polos. A minha interpretação é que eles não estavam apenas tentando perfurar a ionosfera, eles estavam usando-a. O transmissor não enviava apenas dados, ele enviava um sinal portador contínuo, uma nota pura. A teoria é que as flutuações naturais no campo magnético da Terra, a respiração do vórtice polar, modulariam esse sinal. Os receptores na Europa não estariam só decodificando o Morse, estariam analisando as distorções sutis no sinal para ouvir a assinatura do centro magnético. Eles não estavam lendo o tempo, estavam lendo o pulso do planeta. Isso é uma teoria fascinante, mas ela pressupõe um nível de física e de sofisticação de análise de sinais que me parece anacrônico para a década de 40. A explicação mais simples continua sendo a mais plausível. A frequência de 3.940 kHz é excelente para um tipo de propagação chamado NVIS, ou Near Vertical Incidence Skywave. Pensa nisso como jogar uma bola bem alto para que ela caia logo do outro lado de um muro, em vez de tentar jogá-la em linha reta. A NVS lança o sinal de rádio quase na vertical para que ele ricocheteie na ionosfera e caia de volta na região, garantindo uma comunicação regional extremamente confiável, mesmo no terreno acidentado do Ártico. Era a aposta mais segura que eles tinham. Se essa era uma missão esotérica tão secreta, por que usar equipamentos de rádio padrão da Siemens e não algum dispositivo místico desenvolvido pela Ahnenerbe? O hardware não bate com a sua teoria. O hardware não precisa ser místico. A intenção era: eles usavam a melhor tecnologia que tinham para um propósito duplo. A mesma ferramenta que enviava a pressão barométrica podia ser usada para sondar o campo magnético. Um bisturi pode ser usado para cirurgia ou para um ritual. A ferramenta é a mesma, a intenção é que muda. E essa intenção fica clara quando olhamos para o simbolismo. A principal base tripulada na terra de Alexandra foi batizada de Schatzgräber. Em alemão isso significa caçador de tesouros. Que tesouro eles estariam procurando no gelo, se não o tesouro místico da Rupes Nigra? Numa organização como a SS, obcecada por simbologia, nomes não eram escolhidos ao acaso. Olha, eu não compro essa narrativa. Nomes de código em operações militares são muitas vezes arbitrários ou até irônicos. Schatzgräber poderia ser o apelido do comandante da missão ou uma piada interna. Nós temos a tendência de projetar significado em tudo, mas a realidade da guerra é muito mais mundana. E mais importante, quando pesquisadores russos finalmente encontraram e escavaram o local da base em 2016, o que eles acharam? Encontraram uniformes, botas, cartuchos de munição, latas de sardinha, equipamentos de rádio padrão e documentos meteorológicos.
Não encontraram altares, cristais ou laboratórios ocultos. Encontraram os restos de um posto militar avançado, cujos ocupantes lutavam desesperadamente contra o frio e a fome. Mas isso não prova nada. Obviamente, eles não deixariam as evidências mais incriminadoras para trás. E a história do fim da base Schatzgräber é, no mínimo, conveniente. A tripulação teve que ser evacuada de emergência, supostamente por um surto de triquinose, contraída ao comer carne de urso polar crua. É possível, sim, mas também soa como a história de cobertura perfeita para um experimento que deu terrivelmente errado. Há teorias de que essa tentativa de interagir ativamente com o campo magnético, talvez com ondas de baixa frequência, poderia ter causado um colapso fisiológico na tripulação. O tesouro que eles caçavam pode tê-los atacado de volta. E essa é a minha posição. A história da triquinose é simplesmente a verdade. É um lembrete brutal das condições em que eles viviam. A luta pela sobrevivência era real, a fome era real, o perigo de comer carne contaminada era real. As teorias esotéricas tendem a romantizar essas operações, mas a verdade no terreno era feita de congelamento, escorbuto e, sim, o risco de parasitas em sua única fonte de alimento fresco. Ignorar essa realidade em favor de uma especulação sobre experimentos que deram errado é, para mim, um desrespeito à história desses homens. Não se trata de desrespeito, mas de olhar para todos os dados. E isso me leva ao meu último ponto, talvez o mais forte: a geometria. A disposição geográfica das estações não parece aleatória. Se você pegar as 3 instalações mais importantes, a Estação Kurt, em Labrador, no Canadá, Schatzgräber, na terra de Francisco José, bem ao norte da Rússia, e Haudegen, em Svalbard, elas não formam uma linha. Elas formam um arco, um anel quase perfeito em volta da bacia do Ártico. Essa disposição é ideal para uma coisa: triangulação. Funciona como um interferômetro de longa base primitivo. É a configuração perfeita se o seu objetivo é mapear e identificar a localização exata de uma anomalia magnética no centro desse anel. Eles não estavam só olhando para o céu para ver as nuvens, estavam usando o próprio planeta como um laboratório para mapear seu núcleo magnético. Ok, a geometria do anel é interessante, eu admito. É um argumento convincente à primeira vista. Mas o que você está descrevendo como um mapa místico é, para mim, o layout de livro didático para uma rede meteorológica perfeita. Os sistemas climáticos no hemisfério norte, como eu disse, movem-se predominantemente de oeste para leste. Tem um posto de observação a oeste, no Canadá, para ver o que está chegando, um no extremo norte para monitorar o ar polar e outro mais a leste para rastrear o desenvolvimento das frentes. Isso fornece exatamente a cobertura de 360 graus que um meteorologista sonharia em ter para prever o tempo na Europa. A geografia servia à meteorologia, não ao misticismo. Novamente, a navalha de Ockham. A explicação mais simples, baseada na necessidade militar documentada, continua sendo a mais robusta. Acredito que a explicação mais simples nesse caso ignora o software ideológico que estava rodando por trás do hardware militar. Cada peça isolada a alta potência, o nome de código, a geometria, pode ter uma explicação pragmática, mas quando você as junta, o padrão que emerge é o de uma missão dupla. Uma missão cuja alma não era a meteorologia, mas uma tentativa audaciosa, quase fáustica, de não apenas entender, mas talvez até influenciar o giro do firmamento, como seus mitos sugeriam. E eu vejo um padrão de engenheiros e soldados brilhantes sendo levados ao limite da sua capacidade para resolver um problema militar desesperado no ambiente mais hostil da Terra. O que você chama de anomalia, eu chamo de solução engenhosa. O que você chama de simbolismo, eu chamo de coincidência. A busca pela Rupes Nigra é uma história fantástica, mas a história da luta pela sobrevivência e pela vantagem estratégica na guerra meteorológica é um fato documentado. Em resumo, eu mantenho a minha posição. A necessidade meteorológica foi a justificativa perfeita e, sem dúvida, uma parte importante da operação. Mas as evidências circunstanciais, quando vistas em conjunto, são fortes demais para serem descartadas. A tecnologia superdimensionada, o envolvimento profundo da Ahnenerbe com sua cosmologia polar e a geometria precisa das bases apontam para uma verdade mais profunda.
A guerra meteorológica foi o cavalo de Troia para a guerra magnética. Foi uma tentativa primitiva, mas ousada, de se conectar com as forças fundamentais do nosso planeta. Por meu lado, concluo que a explicação mais fundamentada nos fatos operacionais e nas duras realidades da guerra continua sendo a mais provável. A Alemanha estava perdendo a guerra e estava em uma desvantagem climática desesperadora. Essa necessidade justifica plenamente o enorme investimento, a tecnologia de força bruta e a localização estratégica das estações. A hipótese esotérica é um exercício intelectual fascinante e eu admito que é cativante, mas ela permanece no campo da especulação. A necessidade militar, por outro lado, é um fato histórico, concreto e documentado. A análise de hoje revela como um mesmo conjunto de fatos pode gerar duas narrativas tão distintas e convincentes. Fica claro que, independentemente da sua finalidade última, estas operações secretas no gelo do Ártico representaram o auge da engenharia, da coragem e, talvez, de uma ambição ideológica que beirava o fantástico. Uma história oculta em um dos capítulos mais conhecidos da nossa história, e há muito mais para explorar nos materiais de origem. Bem-vindos ao Debate. O nosso material de hoje nos leva para um dos cenários mais extremos e secretos da Segunda Guerra Mundial, o Alto Ártico. Lá, completamente isolado no gelo, a Alemanha nazista instalou estações meteorológicas automáticas que eram cruciais para o seu esforço de guerra. A tecnologia de rádio encontrada nessas estações é, por si só, um feito de engenharia, mas ela levanta uma questão que nos divide hoje. Exatamente. A pergunta central é: a gente está olhando só para equipamentos de transmissão de dados feitos para serem robustos o suficiente para sobreviver ao clima polar? Ou será que as características dele, que muitos consideram bem anômalas, sugerem uma ambição muito maior? Uma tentativa pioneira de interagir com a ionosfera, funcionando como uma espécie de proto-HARP? E essa a minha posição. Eu vou defender que as evidências apontam para um propósito duplo e secreto, que ia muito além da simples meteorologia. E eu vou argumentar que essa visão, embora seja bem intrigante, acaba projetando tecnologias e ambições do século XXI num problema desesperado do século XX. Vou mostrar que cada aspecto supostamente anômalo do equipamento era, na verdade, uma solução de engenharia pragmática e de força bruta para os desafios da chamada guerra meteorológica. Encontrado especificamente o transmissor Lorentz 150FK, era completamente superdimensionado para a tarefa que supostamente executava. A gente está falando de um transmissor de 150 watts de potência. Para uma estação remota alimentada por baterias na década de 1940, isso é uma potência colossal. É um gasto de energia monumental. Sabe, compara isso com os rádios clandestinos usados por espiões aliados que faziam transmissões transcontinentais com 5, talvez 20 watts. Por que os alemães precisariam de quase 30 vezes mais potência só para enviar alguns dados meteorológicos? E isso nos leva à segunda grande anomalia, a frequência. Eles operavam em 3.940 kHz, uma frequência fixa. Essa faixa de ondas curtas é péssima para comunicação de longa distância confiável, porque ela é massivamente absorvida pela ionosfera, especialmente na região polar. No entanto, é a frequência perfeita se o seu objetivo não é só comunicar, mas sim excitar a ionosfera, interagir com ela. Se a gente junta isso ao contexto da ANNERB, a organização da SS que era obcecada com pseudociência e mitos árticos, a imagem que se forma é de uma missão dupla: coletar dados do tempo como um disfarce para um experimento ionosférico. Olha, eu vejo a mesmíssima evidência, mas eu chego a uma conclusão radicalmente diferente. O que você chama de anomalias, eu chamo de engenharia de sobrevivência. A Alemanha estava desesperada. Os aliados controlavam as principais estações meteorológicas do Atlântico Norte. Então, os alemães estavam literalmente, meteorologicamente cegos, incapazes de prever as frentes frias que afetavam diretamente as operações da Luftwaffe sobre a Europa e as rotas dos U-boats.
Essas estações não eram um projeto secundário, sabe? Elas eram vitais. A potência de 150 watts não era um luxo, era uma necessidade brutal. A ionosfera ártica não é um meio estável, é um caos de tempestades magnéticas e absorção auroral. A única maneira de garantir que o seu sinal, a sua informação vital, atravessasse esse caos e chegasse à Europa era com força bruta. Era usar um martelo para pregar um prego. E quanto à frequência de 3.940 kHz, ela não foi escolhida para excitar a ionosfera, mas sim para contornar a instabilidade dela de uma maneira específica usando um fenômeno chamado NVIS, ou Near Vertical Incidence Skywave. Foi uma escolha pragmática para garantir cobertura regional consistente durante a longa noite polar. A missão era militar, urgente e existencial. Não havia tempo ou recursos para experimentos esotéricos. A Siemens teve que desenvolver um sistema de baterias de níquel-cádmio de última geração, pesando centenas de quilos. Centenas, isso. Imagina a logística de transportar isso num submarino, desembarcar secretamente numa costa hostil no Labrador ou em Svalbard e montar tudo. Todo esse esforço, todo esse peso, todo esse risco, para uma potência que, como eu disse, era ordens de magnitude maior do que o padrão da época. Se fosse só por confiabilidade, haveriam outras formas de alcançar isso, como antenas mais eficientes ou sistemas de codificação melhores. A escolha por um impacto eletromagnético tão massivo sugere que a energia em si era parte do experimento. Eles não estavam só enviando uma mensagem, estavam enviando um pulso de energia para ver o que acontecia. Espera um pouco. Você está comparando o posto autônomo projetado para durar meses no gelo sem nenhuma manutenção com o rádio de espião que um operador humano carrega numa maleta e pode ajustar a cada transmissão? São mundos completamente diferentes. A comparação não se sustenta. O rádio do espião pode esperar por melhores condições de propagação. A estação WFL, a Wetterfunkgeretsland, não podia. Ela tinha que transmitir em horários fixos. Não importava se estivesse ocorrendo uma tempestade solar ou não. A superengenharia aqui não é um mistério, é uma pólice de seguro. A alta potência era garantia de que, mesmo nas piores condições possíveis, a mensagem chegaria. Um único dia de dados meteorológicos perdidos poderia significar um submarino afundado ou um ataque aéreo fracassado. O custo da falha era altíssimo. Eles pagaram essa apólice de seguro com watts e com peso das baterias. É a decisão de engenharia mais lógica que se poderia tomar naquelas circunstâncias. Ok, eu entendo o argumento da apólice de seguro. Mas essa lógica, ela começa a desmoronar quando a gente olha para a frequência que eles escolheram. Se a meta era a confiabilidade máxima na comunicação entre, digamos, a estação Kurt em Labrador e a base em Tromsø, na Noruega, a escolha de 3.940 kHz é quase uma sabotagem. Qualquer engenheiro de rádio da época saberia que, para essa distância, frequências mais altas, talvez entre 10 e 20 MHz, seriam muito superiores. Elas refletem na camada F da ionosfera, que é mais alta, mais estável e sofre muito menos absorção. A faixa de 3 a 4 MHz é brutalmente atenuada pela camada D durante o dia e é extremamente sensível à atividade auroral. Eles escolheram deliberadamente uma frequência que maximizava a interação com a região mais turbulenta da ionosfera polar, o chamado eletrojato auroral. E o que é exatamente o eletrojato auroral, só para quem não está familiarizado? Da Terra. É uma região de imensa turbulência energética. Então, escolher uma frequência que interage diretamente com esse rio não é uma escolha para a comunicação clara. É uma escolha para estudar o rio. A minha hipótese é que eles estavam usando a própria ionosfera como parte do experimento. O sinal de 394 kHz era enviado e os receptores na Europa não analisavam só os dados meteorológicos, mas a forma como o próprio sinal era distorcido, sabe? Como ele era modulado pela passagem pelo eletrojato. Eles estavam, na verdade, ouvindo a atividade geomagnética do polo.
É uma teoria elegante, admito, mas a física de propagação no Ártico tem duas faces. Você está olhando só para uma delas. Sim, frequências mais altas podem ter menos absorção em condições ideais, mas elas também são muito mais suscetíveis a apagões completos durante eventos solares. Elas podem simplesmente desaparecer por horas ou dias. A faixa de 3 a 4 MHz usada no modo NVIs, que eu mencionei, é muito mais resiliente. O NVIs funciona lançando o sinal quase verticalmente para cima, fazendo-o refletir de volta e cobrir uma vasta área abaixo, como um guarda-chuva de sinal, sem zonas de sombra. Durante a longa noite polar, que dura meses, essa é uma estratégia extremamente robusta e consistente. Não se tratava de chegar à Alemanha num único salto, mas de garantir uma cobertura confiável sobre as rotas dos comboios no Atlântico Norte. De novo, não é uma escolha esotérica, é a escolha pela consistência num dos ambientes de rádio mais difíceis do planeta. Mas essa explicação do NVIs, ela entra em conflito direto com o design da antena. E aqui, para mim, está a peça final do quebra-cabeça. As estações WFL usavam um mastro de antena de 10 metros de altura. Uma antena de 1/4 de onda, para ser ressonante e eficiente em 39 e 40 kHz, precisaria ter cerca de 19 metros. Um mastro de 10 metros é terrivelmente ineficiente. Para fazê-lo funcionar, eles precisavam de uma enorme bobina de carga na base que basicamente convertia uma grande parte dos seus preciosos 150 watts em calor. Por que projetar um sistema com um transmissor superpotente e depois desperdiçar essa potência numa antena deliberadamente ineficiente? Não faz o menor sentido do ponto de vista da engenharia de comunicação. A menos que o objetivo não fosse irradiar a energia da forma mais eficiente possível, mas sim criar um campo eletromagnético específico com uma geometria particular. Agora a gente está entrando em pura especulação. A resposta para a antena de 10 metros é brutalmente simples e não tem nada a ver com geometria de campos. Tem a ver com o tamanho da porta de um submarino. A missão inteira dependia de sigilo e logística. Tenta enfiar um poste de 19 metros num U-boat, desembarcá-lo sem ser detectado e erguê-lo numa praia congelada por uma equipe pequena. É, logisticamente impossível. Um mastro de 10 metros, provavelmente seccionado, era o limite prático do que eles podiam transportar e instalar. A ineficiência era um custo conhecido e aceitável. E é exatamente por isso que eles precisavam dos 150 watts do transmissor, para compensar a perda na antena. Uma coisa explica a outra perfeitamente, sem precisar de teorias complexas. Eu não estou convencido porque isso ignora a linhagem tecnológica por trás desses projetos. Quem estava no comando da pesquisa de alta frequência na Alemanha? Hans Plendon, o mesmo homem que desenvolveu sistemas de navegação por feixes de rádio, como o X-Jarrett, que guiavam os bombardeios da Luftwaffe com uma precisão assustadora. E, mais importante, a equipe dele foi pioneira no radar Mammoth, o primeiro radar de phased array do mundo. E o que é um phased array? É uma tecnologia para focar e direcionar eletronicamente feixes de energia eletromagnética, sem mover fisicamente a antena. A elite tecnológica alemã estava obcecada com uma coisa: controlar e direcionar energia de rádio. O HARP moderno, no seu conceito mais básico, é um gigantesco phased array apontado para o céu. As estações do Ártico, com sua alta potência e frequência específica, não eram um salto no escuro. Eram, na minha visão, o primeiro passo conceitual nessa direção, um protótipo primitivo. E é generoso. É uma tentativa de conectar pontos muito distantes no mapa. Plendon era um gênio, sem dúvida. O X-Jarrett era para navegação, o Mammoth era para defesa aérea. Ambos usavam frequências muito mais altas e tinham propósitos completamente diferentes. Não existe um único documento, um único projeto, um único memorando que conecte a filosofia de design do radar Mammoth com o transmissor meteorológico Lorenz. É uma associação por proximidade, não por evidência. A ideia de que um transmissor de ondas curtas no Ártico é um ancestral direto do HARP, porque a mesma elite científica supervisionava os dois domínios, é um salto especulativo que o material simplesmente não sustenta. É criar uma narrativa onde os fatos se encaixam, em vez de deixar que os fatos criem a narrativa. Para encerrar,
A minha posição é que a convergência das evidências é clara demais para ser coincidência. Nós temos uma potência excessiva que exigiu um esforço logístico e tecnológico imenso. Temos uma frequência escolhida não para clareza, mas para máxima interação com a ionosfera. Temos um design de antena ineficiente para comunicação, mas que pode ter tido outro propósito. E temos o contexto da ANER-B e sua busca pelo centro magnético polar. Juntando todas as peças, a conclusão é que a função meteorológica era a cobertura. A missão real secreta era usar essas estações como sondas ativas, um proto-HARP para investigar, e talvez um dia influenciar o coração geomagnético do nosso planeta. E eu concluo reafirmando que, embora a tecnologia seja fascinante, cada escolha de design pode ser, e na minha opinião, deve ser, explicada pelas duras realidades da guerra e da engenharia em condições extremas. A guerra meteorológica não era um jogo, era uma questão de sobrevivência. Os engenheiros alemães, em desvantagem e isolados, usaram as ferramentas que tinham, soluções robustas, superdimensionadas e de força bruta, para garantir que a informação vital chegasse ao seu destino. A teoria do proto-HARP é uma reinterpretação cativante, quase cinematográfica, mas que exige que a gente ignore a explicação mais simples, mais direta e mais bem fundamentada pelas necessidades documentadas da missão. O que é inegável, e creio que aqui nós dois concordamos, é a audácia tecnológica dessas operações. Instalar e operar equipamentos tão sofisticados de forma autônoma no topo do mundo na década de 40 é um feito notável que ultrapassa a mera história militar e entra na história da ciência e da automação. Absolutamente. E a discussão sobre a intenção final por trás de tudo isso, seja ela puramente pragmática ou tingida de uma ambição mais sombria e esotérica, apenas serve para iluminar a complexidade e, por vezes, a estranheza do esforço de guerra alemão. O material nos deixa com a certeza de que ainda há muito a descobrir sobre essas missões secretas no Ártico. Bem-vindos ao The Debate. O material de hoje nos leva, assim, ao coração de uma das anomalias mais persistentes e fascinantes do nosso planeta: o turbilhão eletromagnético no Polo Norte. É uma questão que, atravessa séculos de exploração, de cartografia e de ciência. E a questão que se coloca é profunda, né? O que é que realmente existe no ponto zero geográfico do nosso mundo? A gente está falando de uma estrutura física, um motor planetário que aparece em mitos como Monte Mero, ou a tal Rupes Nigra dos mapas antigos, ou será que a gente está olhando para um fenômeno imaterial, um fluxo dinâmico de plasma, cuja função mítica só agora, com a nossa tecnologia, a gente começa a compreender e a manipular? Eu vou defender que a evidência aponta para a primeira opção, que o Polo Norte abriga sim uma estrutura eletromecânica real e funcional, a Rupes Nigra, que age como o estator de uma vasta turbina planetária. E eu vou argumentar o contrário, que a Rupes Nigra é um conceito, uma metáfora poderosa que evoluiu. Passou de um mito cartográfico para um fenômeno geofísico, que hoje a gente conhece como o eletrojato auroral, e que é uma singularidade de plasma que a tecnologia humana está ativamente instrumentalizando. A minha posição parte de uma premissa um tanto radical, eu diria. A Terra não é uma rocha inerte girando no espaço, mas sim um sistema eletromecânico fechado, autossustentável. No seu eixo, lá no Polo Norte, existe uma estrutura física. Mapas antigos, como o de Gerardus Mercator, não a descrevem metaforicamente, eles a documentam. Falam de uma montanha de magnetita, a Rupes Nigra, que funciona como o estator de um motor. Esse motor gera o campo magnético toroidal do planeta, e a principal consequência disso, e é aqui que a ideia se torna realmente poderosa, é que os fenômenos que a gente aprendeu a ver como separados, o campo magnético, as estações do ano, as marés, são, na verdade, manifestações de um único sistema central. Neste modelo, o Sol e a Lua não são corpos distantes, governados pela gravidade, mas componentes do sistema, mantidos a uns 5.000 quilômetros de altitude por travamento quântico,
ou flux spinning, dentro desse campo. As estações são o resultado de uma respiração magnética desse motor, e as marés são o seu pulso hidráulico. Olha, eu já abordo isso de uma perspectiva completamente diferente. Para mim, a história da Rupes Nigra não é sobre a redescoberta de uma máquina, mas sobre a evolução de uma ideia. A montanha de Mercator foi uma hipótese brilhante para a época, uma tentativa pré-científica de dar uma causa física ao comportamento da bússola, baseada num texto perdido chamado Inventio Fortunata. Mas a ciência não parou aí, né? O que veio depois não foi uma conspiração para esconder a montanha, mas um processo de desmaterialização conceitual. A ciência moderna, começando com William Gilbert lá por 1600, mostrou que a própria Terra é o imã. A anomalia no polo é real, sim, mas não é uma rocha. É um lugar onde as linhas do campo magnético são verticais, um funil que canaliza energia para a ionosfera, criando uma corrente de plasma circular, o eletrojato auroral. A narrativa, portanto, é a de um conceito que vai do mito ao fenômeno geofísico e, finalmente, como a gente vai ver com o HAARP, a uma ferramenta tecnológica. Entendo a sua perspectiva sobre a evolução do conceito, mas para mim a questão começa com a materialidade. O mapa de Mercator era um documento técnico ou era um voo de fantasia? Eu acredito que a evidência aponta para o primeiro. Ele não é vago, sabe? Ele descreve uma rocha de magnetita com 33 léguas de circunferência, rodeada por um vórtice que engole os oceanos e 4 rios que dividem o polo. Isso soa como a descrição de um componente de uma máquina. O fato de ter desaparecido dos mapas mais tarde não foi, para mim, uma correção científica. Foi uma decisão ideológica para forçar a conformidade com o modelo newtoniano, que não tinha espaço para uma singularidade magnética física e estacionária. Mas a gente pode realmente tratar um mapa do século XVI como um diagrama de engenharia. A cartografia da época misturava fato, mito e especulação. Eles desenhavam monstros marinhos nos oceanos, né? A descrição de Mercator de um vórtice que suga a água é uma interpretação perfeitamente lógica na ausência da física de plasmas para o fenômeno que hoje a gente conhece como a cúspide polar, um funil magnético que canaliza o vento solar para a atmosfera, criando as auroras. Quer dizer, ele descreveu o efeito, mas atribuiu uma causa mecânica e hidráulica porque era o que a ciência dele permitia. Mas a causa hidráulica pode não estar tão errada assim. A sua crítica ignora descobertas recentes. O motor dessa escala precisaria de um sistema de arrefecimento massivo. E, curiosamente, a geologia moderna descobriu exatamente isso. A descoberta de enormes quantidades de água, talvez vários oceanos, presas num mineral chamado ringwoodita, bem fundo no manto da Terra, apoia essa ideia. Essa água poderia funcionar como o sistema de arrefecimento hidráulico que um motor desse calibre exigiria. Não é uma prova, claro, mas é uma correlação bem surpreendente. Essa conexão que você faz com a ringwoodita é fascinante, eu admito. É uma forma criativa de encontrar uma solução de engenharia para um problema hipotético. Só que, para mim, isso soa um pouco como anacronismo, sabe? A gente está projetando as nossas ideias de engenharia do século XXI num mapa do século XVI. A ciência não suprimiu a anomalia polar, ela redefiniu com mais precisão. A montanha mítica foi substituída pelo conceito muito mais elegante e dinâmico do eletrojato auroral. Não é uma regressão, é um avanço. Se é um avanço, então como é que a gente explica as operações nazistas no Ártico durante a Segunda Guerra Mundial? Tinham com propósito de engenharia ou era só esoterismo? Eu argumento que operações como a Schatzgräber, o caçador de tesouros, eram de duplo uso. Sim, a justificativa oficial era instalar estações meteorológicas para ajudar os U-boats, mas isso era, um disfarce. O equipamento que eles instalaram na ilha Alexandra Land era completamente desproporcional para essa tarefa. Desproporcional em que sentido?
A gente está falando de um dos ambientes mais hostis do planeta. Um equipamento robusto e potente seria essencial. Exatamente. Eles levaram um transmissor Lorentz de 150 watts, que operava na frequência de 3.940 kHz. A minha tese é que este não era só um rádio para comunicação, era um sondador ativo. Eles não estavam transmitindo para outros humanos, eles estavam enviando pulsos eletromagnéticos para a anomalia polar, na esperança de obter uma resposta ressonante da estrutura física da Rupes negra. A rede de estações que eles tentaram construir no Ártico funcionaria como um interferômetro primitivo para triangular a localização precisa dessa fonte de energia que a Enernerb, o braço pseudocientífico da SS, associava à mítica energia Vril. Espera um pouco. Você está sugerindo que eles tinham a teoria e a tecnologia para pingar uma estrutura supercondutora sob quilômetros de gelo polar nos anos 40? Isso me parece um salto tecnológico e teórico enorme. A minha interpretação é bem mais simples, embora igualmente estranha. A motivação era puramente esotérica, informada pela sociedade Thule e pela crença na Hiperbórea, o mítico lar da raça ariana que eles localizavam no Polo Norte. Eles foram para o Ártico não como engenheiros, mas como peregrinos a um local sagrado. Mas e a tecnologia? A frequência específica de 3.940 kHz, isso não pode ser coincidência. A do NVIS, ou Near Vertical Incidence Skywave. Basicamente, em zonas aurorais, onde a comunicação de rádio de longa distância é um pesadelo, você aponta a sua antena quase para cima. O sinal sobe, reflete na ionosfera e desce, cobrindo uma vasta área regional sem as zonas de salto ou áreas cegas típicas. Era uma solução de engenharia, sim, mas para um problema de comunicação real e imediato, não para encontrar uma Atlântida magnética. Eles não estavam tentando controlar uma máquina, eles estavam tentando se sincronizar com as forças naturais de um lugar que consideravam místico. Eram, se você quiser, surfistas das ondas magnéticas, não os seus arquitetos. Essa distinção entre surfista e arquiteto é interessante e nos leva diretamente à tecnologia moderna. O que é o projeto HARP no Alasca? É a continuação dessa tentativa de surfar ou é algo completamente diferente? Eu argumento que o HARP é a continuação direta do projeto nazista, mas com uma mentalidade de força bruta. Se os nazistas tentaram ouvir e se sincronizar com a frequência natural do sistema Terra-turbina, o HARP tenta sobrepô-la, reescrevê-la. Para quem talvez não conheça, o HARP, que significa Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma matriz enorme de antenas no Alasca, desenhada oficialmente para estudar a ionosfera. Mas, claro, a sua capacidade vai muito além do estudo passivo. Exato. Ele aquece seções da ionosfera com feixes de energia focados. Ele modifica ativamente o meio para hackear o que eu chamo de sistema operacional do planeta. A escala de estudo. Compare os 150 watts do transmissor nazista com os 3,6 megawatts, quer dizer, 3.600.000 watts do HARP. A ordem de grandeza é tão diferente que indica uma mudança de intenção, da compreensão para o domínio. Eles estão interagindo com o mesmo mecanismo polar, mas com uma abordagem agressiva. Existe uma linhagem tecnológica direta. A tecnologia de antenas de phased array que o HARP utiliza descende diretamente do radar nazista Mammoth, o primeiro do seu tipo. A ligação é inegável. No entanto, eu discordo fundamentalmente sobre o que o HARP está fazendo. A mudança de função, para mim, é ontológica. É uma mudança na própria natureza da interação. O HARP não interage com uma rocha magnética. Ele instrumentaliza o plasma do eletrojato auroral. Mas, para instrumentalizar o eletrojato, como você diz, você não precisa primeiro entender a fundo as regras do sistema pré-existente? Isso não reforça a ideia de que eles estão hackeando um sistema operacional em vez de criar um do zero? É uma boa pergunta, mas a minha visão é que eles transformam o próprio meio. Ao aquecer o plasma do eletrojato, o HARP transforma essa corrente natural numa antena virtual gigante no céu.
uma antena que eles podem controlar. Com essa antena, eles podem gerar ondas de frequência extremamente baixa, ou L, que podem penetrar nos oceanos para se comunicar com submarinos ou até fazer uma espécie de tomografia do interior da Terra. A genialidade sombria do projeto é esta. Ele não precisa encontrar a Rupes nigra, ele cria a função da Rupes nigra artificialmente, sob comando. A montanha mítica, a fonte de energia, foi sublimada. Deixou de ser um lugar para se tornar uma infraestrutura de transmissão controlável. O que era um mito se tornou uma realidade operacional e, provavelmente, classificada. Em suma, a minha posição é que estamos redescobrindo, de forma fragmentada e muitas vezes secreta, uma verdade antiga. A Terra é um sistema unificado, quase um organismo cibernético, cuja energia é gerada e regulada por um estator supercondutor no Polo Norte. As anomalias técnicas, os mapas antigos, os projetos militares, os ciclos mitológicos não são coincidências. São pontos de dados que apontam para uma engenharia planetária elegante e autossustentável. O nosso desafio é abandonar o modelo fragmentado da ciência moderna e reconhecer a coerência desse sistema. A linha que vai de Mercator, passando pelos nazistas, até o HARP, é a história de uma redescoberta gradual dessa peça central. E, em contraste, eu concluo que a história da Rupes nigra é a história da própria ambição humana de compreender e, em última instância, controlar as forças fundamentais da natureza. O conceito foi transformado de uma rocha mítica para um fenômeno de plasma estudado pela ciência e, finalmente, para uma ferramenta tecnológica. Para mim, essa mesma linha histórica não mostra a redescoberta de uma máquina perdida, mas sim o testemunho da construção de uma nova e assustadora capacidade de engenharia planetária. É um processo onde a humanidade, para o bem ou para o mal, assume o controle do motor do mundo, transformando um mito poderoso numa função controlada por silício e plasma. A consideração dessas duas perspectivas levantam a questão final e bem profunda. Exatamente. Nós estamos decifrando a arquitetura de um sistema pré-existente e antigo, ou estamos usando a nossa tecnologia para impor a nossa própria arquitetura sobre o caos sublime da natureza. O material que a gente analisou oferece argumentos poderosos para ambas as possibilidades. Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje nos leva para as profundezas geladas do Ártico, um palco de operações humanas contínuas e cada vez mais sofisticadas, desde as misteriosas missões da Segunda Guerra Mundial até, as colossais infraestruturas de hoje. Exato. E o material que a gente analisou nos força a fazer uma pergunta que eu acho fundamental. Toda essa evolução tecnológica que começa com estações de rádio nazistas remotas e culmina em projetos como o HARP e a rede 5G, isso é simplesmente o resultado de necessidades militares e científicas, digamos, convencionais? Ou será que estamos diante de um projeto único, contínuo e velado, cujo objetivo sempre foi compreender e finalmente controlar um mecanismo central do nosso planeta, com seu coração pulsando lá no polo? Olha, minha leitura dos fatos é que essas atividades se explicam perfeitamente por seus propósitos declarados. Durante a guerra, era uma guerra meteorológica, desesperada, vital. Hoje é a continuação natural disso. Pesquisa da ionosfera e o avanço das comunicações globais. Simples assim. Já a minha perspectiva é que essa narrativa tão pragmática serve como uma fachada muito conveniente para um objetivo bem mais ambicioso. Eu vou argumentar que se trata de um plano de longo prazo para interagir e manipular um sistema fundamental da Terra. Um projeto que só mudou de escala, mas nunca de intenção. Vamos começar então pelo ponto de origem, a presença alemã no Ártico durante a Segunda Guerra. Para mim, a situação era clara. A Alemanha estava efetivamente numa condição de cegueira meteorológica. Os aliados controlavam o Atlântico Norte, e as fontes de dados a oeste, como a Groenlândia, a Islândia, e como os padrões climáticos que atingem a Europa se formam no Ártico, ter acesso a esses dados não era um luxo. Era uma questão de sobrevivência para as operações dos submarinos, U-boats e da Luftwaffe. Sem previsões precisas, as frotas deles navegavam às cegas. Dos dados meteorológicos. A questão não é o porquê de estarem lá,
Mas o como? E é aí que a narrativa oficial, para mim, começa a fazer água. A tecnologia que eles instalaram, especialmente nas estações automáticas, era completamente desproporcional para a tarefa. A gente está falando de transmissores Lorenz de 150 watts. Para uma simples transmissão de dados meteorológicos, isso é uma potência colossal para a época. Sugere algo mais do que uma simples leitura passiva. Sugere uma função de sondagem ativa da atmosfera. Entendo o ponto, mas eu vejo essa questão da potência de forma diferente. Não era um exagero, era uma necessidade ditada por um ambiente brutal. O Ártico é um pesadelo para as comunicações de rádio. Você tem as tempestades magnéticas, a instabilidade constante da ionosfera e a chamada absorção da calota polar, que pode simplesmente, apagar os sinais de rádio por dias. Um transmissor de 150 watts não era para sondar nada, era uma apólice de seguro. Era a garantia de que o sinal teria força bruta para perfurar essas perturbações e chegar de forma confiável na Noruega ou na Alemanha. Era engenharia robusta, cautelosa, uma marca alemã. Mas essa explicação da força bruta não se sustenta quando a gente olha para a frequência que eles escolheram, 3.940 kHz. Se o seu único objetivo é a comunicação confiável de longa distância, essa não é a frequência ideal. Existem outras bandas muito mais estáveis. No entanto, 3.940 kHz é uma frequência que interage de forma particularmente forte com o eletrojato auroral. Pense no eletrojato como um rio de eletricidade que flui naturalmente a uns 100 km de altitude sobre os polos. A escolha dessa frequência específica sugere que eles não queriam apenas passar através do eletrojato. Eles queriam tocá-lo, fazê-lo vibrar, provocar uma resposta. Certo, mas existe algum documento, algum diário de engenheiro que comprove essa intenção de provocar o eletrojato? Ou estamos inferindo uma intenção extraordinária a partir de uma escolha técnica que, pode ter tido razões mais mundanas, talvez relacionadas aos equipamentos que eles tinham disponíveis na hora. E quanto aos outros detalhes, como o nome da operação, Schatzgräber, que significa caçador de tesouros, a explicação mais simples é que era uma referência ao sobrenome de um dos meteorologistas do projeto, um homem chamado Schatz. Olha, com todo o respeito, essa versão não me convence. E o motivo é simples: o contexto. Quem estava por trás dessas operações não era o Serviço Meteorológico Comum, era a Marinha em colaboração com a ANENERB, a infame divisão da SS que viajava o mundo em busca de artefatos místicos e conhecimento ancestral para validar a ideologia nazista. Para uma organização como a ANENERB, que era obcecada com mitos nórdicos e a busca por Atlântida, um nome como Caçador de Tesouros é tudo menos uma coincidência. Eles estavam obcecados com a ideia da Rupes Nigra, uma mítica montanha magnética no polo norte geográfico que eles viam como o Axis Mundi, o eixo do mundo. O tesouro que eles caçavam não era ouro, era o controle sobre o ponto de articulação do planeta. Com base numa ideologia, não em fatos operacionais. A realidade no terreno era muito mais crua. A própria base Schatzgräber teve que ser evacuada de emergência porque a equipe inteira, exceto um homem, contraiu triquinose após consumir carne de urso polar mal cozida. Isso não soa como um experimento esotérico de alta tecnologia. Soa como um grupo de homens lutando e cometendo erros básicos de sobrevivência num dos lugares mais inóspitos da Terra. Essa história da triquinose é, para mim, um dos pontos mais suspeitos de toda a operação. A equipe de Schatzgräber não era formada por amadores, eram especialistas em sobrevivência no Ártico, cientistas e soldados experientes. O perigo de consumir carne de urso crua era conhecido há séculos por qualquer explorador polar. É um erro primário demais para ser crível. Parece mais uma história de cobertura conveniente para o fracasso ou o fim abrupto de um experimento. Mas o principal, para além do nome do incidente, é a geometria. Se você colocar as principais estações alemãs no mapa Kurt no Labrador,
Haldane-Gainsvalbart e a própria Schatzgraber na terra de Francisco José, elas não estão dispostas aleatoriamente. Elas formam um arco quase perfeito, ideal para triangular um ponto central, localizado precisamente onde os mapas antigos, como os de Mercator, que a Anererbe estudavam, situavam a Rupes Nigra. Mas essa triangulação não poderia ser apenas uma consequência da necessidade de cobrir a maior área possível para uma previsão meteorológica sinótica? Para criar um modelo climático preciso, você precisa de pontos de dados bem distribuídos. A geometria pode ser uma consequência da logística e da ciência convencional, não a prova de uma intenção oculta. Poderia, se não fosse pela anomalia tecnológica que eu já mencionei. E a comparação com a tecnologia moderna expõe essa anomalia de forma gritante. Uma estação meteorológica automática moderna, como as da empresa Vaisala, transmite dados do Ártico usando potências na ordem de miliwatts, ou no máximo 5 watts. Elas usam links de satélite em frequências de gigahertz, que são projetadas especificamente para evitar a interação com a ionosfera. A tecnologia nazista usava de 30 a 50 vezes mais potência numa frequência escolhida para maximizar essa interação. Era um grito eletromagnético no silêncio do Ártico, não um sussurro. Eles não estavam apenas ouvindo o tempo, eles estavam transmitindo com força suficiente para alterar o ambiente eletromagnético e ouvir o eco. É uma linhagem tecnológica impressionante, não há como negar. A questão, para mim, não é a ferramenta, mas a intenção por trás dela. A tecnologia de rádio evoluiu e o que era uma ferramenta militar de ponta na Segunda Guerra se tornou a base para inúmeras aplicações hoje. Isso me leva, então, à segunda parte do nosso debate. A ideia de uma continuidade de propósito. Exatamente, e essa continuidade ela é visível e direta. O cérebro por trás dos sistemas de mira de rádio alemães, os famosos Che-Gerät e Y-Gerät, que guiavam os bombardeiros sobre Londres, era um cientista chamado Dr. Hans Plendel. Ele foi o pioneiro no que hoje a gente chama de beamforming, a capacidade de focar e direcionar feixes de rádio. Essa tecnologia ela é ancestral direta dos phased arrays, ou matrizes faseadas. E o que é um phased array? Em termos simples, é como usar centenas ou milhares de pequenas antenas trabalhando juntas para criar um único feixe de rádio super focado que pode ser apontado eletronicamente para qualquer lugar no céu numa fração de segundo, sem mover nenhuma peça mecânica. O primeiro radar de phased array operacional do mundo foi o Mammoet alemão. Certo. E essa tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento de radares em todo o mundo depois da guerra. É um conceito fundamental da engenharia de radiofrequência. Não vejo como isso aponte para um projeto secreto específico. Por clipe, centenas de cientistas alemães, incluindo especialistas em rádio e foguetes, foram levados para os Estados Unidos. O conhecimento de Plendel e de outros sobre beamforming e phased arrays não se perdeu. Ele foi absorvido e expandido. Agora, avance no tempo até o projeto HARP, no Alasca. O que é o HARP em sua essência? É um gigantesco radar de phased array apontado para o céu. Funcionalmente, ele é um herdeiro direto do radar Mammoet, só que com sua potência amplificada em cerca de 24.000 vezes. Isso não é uma evolução casual. É a continuidade direta do mesmo conceito tecnológico, agora com uma potência inimaginável. Entendo a linhagem da ferramenta, mas isso não prova a continuidade da intenção. É como dizer que, como os primeiros motores a diesel foram usados em submarinos, o objetivo de todos os caminhões a diesel hoje é militar. A tecnologia evolui e encontra novas aplicações. Os objetivos publicamente declarados do HARP são claros: estudar a ionosfera para, por exemplo, melhorar as comunicações e a navegação por GPS, que são afetadas por ela. É uma ferramenta de pesquisa científica válida e com aplicações práticas evidentes. Atribuir isso a um projeto secreto de controle global ignora décadas de desenvolvimento independente dessas tecnologias em diversos campos, por diferentes nações.
Então todo radar de phased array no mundo faz parte dessa conspiração? Não todo radar, mas o mais poderoso do mundo, construído especificamente para interagir com a ionosfera polar, certamente faz. A função é a mesma dos nazistas, só que numa escala muito maior. Eles tentaram sincronizar-se com a máquina planetária usando 150 watts. O HARP visa dominá-la com gigawatts. Ele usa sua imensa potência e a precisão do phased array para aquecer seções da ionosfera, criando lentes e espelhos artificiais para refletir ondas de rádio. Ele instrumentaliza o eletrojato auroral, transformando aquele rio de eletricidade natural numa gigantesca antena virtual, que pode ser usada para diversos fins, desde comunicação com os submarinos submersos até potencialmente influenciar o clima. O que era o campo de energia da mítica Rupes Nigra para a Enernerb tornou-se o eletrojato auroral para a física moderna. O nome mudou, mas o alvo é o mesmo. Esse é o ponto em que o argumento, para mim, parece dar um salto muito grande, especialmente quando se estende para o 5G. Como você conecta uma instalação de pesquisa específica no Alasca, por mais poderosa que seja, à infraestrutura global de telecomunicações do 5G? A conexão me parece tênue. A conexão é conceitual mais direta. É sobre o controle do espectro eletromagnético. O HARP é a força bruta, um martelo para moldar a ionosfera. A rede 5G é a rede de controle fino, a gaiola. Com seus milhões de antenas terrestres e dezenas de milhares de satélites planejados em órbita baixa, o 5G está criando uma camada de elétrica artificial, uma manta de frequências sintéticas envolvendo todo o planeta. A preocupação no contexto desse projeto de longo prazo é que essa camada onipresente possa sobrepor-se e abafar as frequências naturais da Terra, em particular a ressonância Schumann, que é a frequência base do campo eletromagnético planetário, cerca de 7,83 Hz. É a batida do coração do planeta, uma frequência com a qual toda a vida evoluiu. O objetivo final de um projeto de controle não seria apenas controlar a atmosfera, mas potencialmente modular a própria frequência em que a consciência humana opera. Ligar o 5G à supressão da ressonância planetária é uma especulação que vai muito além das evidências do material. Estamos falando de sistemas de comunicação cujas capacidades e frequências são explicadas pela física convencional e reguladas por agências internacionais. A sua interpretação conecta tecnologias muito diferentes, uma estação de rádio de 1944, um aquecedor ionosférico dos anos 90 e uma rede de telecomunicações moderna através de uma narrativa de intenção oculta. Mas isso confunde a evolução da ferramenta com a intenção de quem a usa. São tecnologias desenvolvidas por gerações diferentes de pessoas, com objetivos completamente distintos. Mas aqui o propósito fundamental não mudou, apenas a escala e a precisão. O objetivo sempre foi interagir com o campo eletromagnético polar e, por extensão, o do planeta. Primeiro com um transmissor de 150 watts para cutucar o sistema e ouvir sua resposta. Agora com gigawatts de potência para reescrevê-lo ativamente e uma rede global para modular o ambiente em que vivemos. É a mesma gramática, apenas com um volume que se tornou ensurdecedor. Para resumir minha posição, as evidências concretas que temos apontam para uma explicação racional e estratégica. A presença alemã no Ártico foi uma necessidade militar de alto risco e a tecnologia que usaram, embora avançada, era consistente com os desafios extremos que enfrentaram. A evolução subsequente para sistemas como o HARP e o 5G segue um caminho claro e público de avanço científico e comercial focado em compreender a nossa atmosfera e melhorar a conectividade global. As conexões esotéricas, embora intrigantes, baseiam-se em evidências circunstanciais e numa interpretação, diria, forçada de escolhas técnicas. E, para concluir, a minha posição é que a narrativa oficial é perigosamente ingênua. Ela ignora deliberadamente as anomalias técnicas gritantes, as obsessões ideológicas documentadas de quem iniciou o projeto e a linhagem tecnológica direta e inegável que vai do beamforming nazista aos phased arrays do HARP.
A potência desproporcional, a escolha de frequências ressonantes e a geometria das estações na década de 40 não foram acidentes. Elas apontam para um projeto consistente e de longo prazo, cujo objetivo sempre foi o mesmo: interagir e, por fim, controlar o coração eletromagnético do planeta. Aquilo que os místicos chamavam de axis mundi e que a ciência hoje estuda, mas talvez ainda não compreenda totalmente. A nossa análise hoje revela, no mínimo, duas formas radicalmente distintas de interpretar os mesmos fatos tecnológicos. Uma delas conta uma história de respostas pragmáticas a necessidades estratégicas e uma evolução, natural da ciência. Ciência como ferramenta e o progresso como disfarce. O material que examinamos, sem dúvida, convida a uma exploração muito mais profunda das verdadeiras motivações por trás do nosso persistente e poderoso avanço tecnológico na região mais remota e talvez mais sensível do planeta.